Eu tava conversando com o Jota aqui outro dia, acho que foi na live da semana passada, sobre o exemplo do Dave Chappelle, né? Uhum. Que ele fez isso, né? Então, assim, o Chappelle Show tava bombando e ele tinha que renovar o contrato, e aí ele ia para um outro canal, acho que era pro Comedy Central, que era um canal gigantesco já e tal. Ofereceram para ele não sei quantos milhões, eu não sei se foi 400, 500 milhões, um negócio assim. E ele, percebendo que ele ia perder a autonomia, ele falou, eu não quero. E aí os caras ficam tudo doidos, como assim você não quer? Eu falei, não, eu não quero. E aí ele não renovou o contrato, foi viajar, foi pra África, ficou lá passeando, voltou e passou a fazer show naqueles comedy clubs do comecinho da carreira dele. Ficou sumidão um tempão. Quando ele volta, meu amigo, aí já era. Rasa né? quarteirão. Então, o que faz ele ser hoje, muito provavelmente, o maior comediante de atividade, né, de stand-up e tal. Hoje ele é. Hoje isso não tem dúvida. Sim, que consegue fazer aquele tipo de abordagem, de show tão, ao mesmo tempo, engraçado e profundo, né? É essa liberdade que ele tem hoje. E ele já falou isso várias vezes. Ele falou assim, não, escuta aqui, eu recusei 500 milhões, então você não vai dizer pra mim o que eu devo fazer. Comprou aquela briga com as trans lá e tal. Sim. Fez a Netflix comprar a briga com ele, né? Porque as trans foram pressionadas. Não, aqui tá tudo bem. Depois, depois de terem tancado o especial dele, ele fez mais 2 ainda lá. Então é isso, né? Então, esse tipo de autonomia é muito difícil de construir, né? Porque exige sacrifício, exige um esforço que pouca gente tá disposta a... É exatamente isso. A fazer, porque você viu o Guga Noblar ontem oferecendo a bunda pra tomar um chute do cara. O Guga, ele apresentava um programa na PAN de debate contra o Kim. É verdade. No ringue da PAN. Ringue, né? E o Guga até tinha desenvolvido ali em 2018 para 2019 uma amizade com o Kim, uma relação boa. Pois bem, o Guga era um cara que poderia ter construído uma autonomia. Ele não quis construir autonomia nenhuma. Ele não quis. Ele pegou e, ok, eu vou oferecer a bunda para tomar um chute do coisa. Não dá, é raríssimo. Assim, a pessoa que quer ter essa posição autônoma, ela é muito, muito rara. Muito rara. E eu tava tentando estudar, assim, será que o que a gente tá fazendo aqui é meio inédito? Sem também pretensões messiânicas a nosso respeito. Deve ter gente nos Estados Unidos que faz isso. Não há um grupo nos Estados Unidos fazendo isso. Eu fiquei muito curioso com isso. O fato, por exemplo, você vai pegar o Daily Wire, né? Uhum. O Daily Wire, eles estão até tomando umas pressões ali. Só que eles tentam nos posicionar, eles dão aquela partida novada na coisa e tal. Na época que o Trump era presidente, o Ben Shapiro tinha umas brigas, mas aí o pessoal bateu de volta. Tem uma questão comercial ali. Porque o ponto é o seguinte, se você alicerça a atividade comercial, ao faturamento, a essa abertura de público, e público que não é teu, e público que não concorda com você, você vai ter que ceder. Você fica refém, né? Fica refém. E a nossa arquitetura de público e de consumidor, porque as pessoas entram no clube, a missão tá indo super bem. Qual é que é a arquitetura? Você tem pessoas que dialogam com públicos de fora desse universo do MBL, principalmente porta-vozes, só que o MBL só fala para MBL. Então, a nossa comunidade é uma comunidade mesmo, real. Então ela vai nos nossos eventos, a gente faz as coisas todas juntos e tal. E aí, enquanto isso, tem outras pessoas que já dialogam com outros públicos. E é bom, porque esses públicos se aclimatam com a gente, vão conhecendo. Sim. Então, a gente não depende disso. A gente pode falar, eu acho o Bolsonaro um idiota. Outro dia, assim, pra gente até não esquecer, outro dia eu tava com meu pai, Renan, lembra daquele vídeo do Bolsonaro com o jet ski no Flow? Pô, eu esqueci desse vídeo do Bolsonaro. É um dos vídeos mais sem noção da história. Não, eu tava pensando naquele da lancha, tocando aquela música lá. É uma entrevista. Bota Bolsonaro, jet ski, Flow. Vale a gente reagir, porque às vezes a gente se esquece que a gente tá no governo Lula e o Lula é maluco. Lula fala merda sem parar. Mas quem era o outro presidente? E eu não vou falar aqui de pandemia, nada. Eu vou falar como o cara é troncho, ele é fora da realidade. Como um homem, vamos dizer, desse gabarito foi presidente da República. Sim. Deixa eu botar o fone. Sabe que você tem quantos minutos? 1h25. Aí acho que é um resumo, que eu vi um corte assim de uns 2, 3 minutos.
tá sem áudio. Ô, já entrou um clube? Zeramos o imposto de jet ski. Não, Você tenta pode falar aí, achar jet o vídeo longo, por favor. Não com shorts. Enquanto ele... Não, pô, procura no YouTube. Enquanto ele procura... E... Esse tipo de crescimento, né? Igual você falou, a questão de ficar refém, né? Outro dia a gente até comentou aqui. Ah, achou? Achou. Ah, bota aí. Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar aí, jet ski? Pô, tu já andou de jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio andou, que eu já vi. demais. Eu dou cavalo de pau, faço loucura jet ski. Mas, pô, salto onda, o cara, pô, toco um rebu geral, tá? Jet ski. Eu fui motociclista de Rio de Janeiro. Com todo respeito aos motoboys aqui de São Paulo, que o trânsito não é fácil, sei disso, mas no Rio é muito pior. Tá certo? Então, por exemplo, jet ski. Um jet ski bom tá R$90 mil. Passou para 80 mil. O que é o turismo? Pera aí. O cara lá do Capão Redondo tá cagando e andando isso aí, presidente. Não tá cagando e andando. A partir de agora, não. Por quê? Fui na Marinha. Conversei com o comandante Garnier. Comandante, tem a ver com ele. Agora Dificultaram a habilitação de jet ski. Vamos... O que a gente pode fazer para facilitar a habilitação do jet ski? Que em 5 minutos, qualquer um aprende a dirigir jet ski. Então mudamos, o almirante Garnier acertou com a Marinha e mudou aí a... Gosto muito que ele foi falar com o Garnier. O Garnier. Exato. Só que, assim, ali era um momento em que ele estava falando de conquistas do governo dele, e ele falou que zerar imposto para jet ski era uma conquista, e que um sujeito no Capão Redondo poderia adquirir o jet Agora ski sim, vou lá. de R$90 mil para 80. É um distanciamento da realidade. E é você entender a realidade mediante seus gostos pessoais tão grande. Porque assim, se você é uma pessoa muito simples, assim, seu raciocínio é muito simplório, você não consegue interpretar a realidade objetiva. Você tem que olhar ela mediante a sua subjetividade ali o tempo todo. Então, eu gosto de jet ski, e o mundo gosta de jet ski. Então, se eu resolver o jet ski, eu tô resolvendo o mundo também. E na cabeça dele, ele gastou uma energia indo falar com o cara pra isso. Porque... ele tá aqui naquele circuitinho dele minúsculo. Isso é um cara burro. Acho que nem vejo muita perversão ali. Uma coisa má. Ele só é burro mesmo. Ele só é burro mesmo. E você vê... Não, agora sim, né? Agora, não é mais 90, é 80. É 80. Agora vai. O cara vai andar de jet ski lá na enchente, né? Quando tiver enchente na casa dele, ele pode sair de jet ski, né? Vai, Bahia. É impressionante, né? Aham. Ele facilitou a carteira de habilitação de jet ski. Onde eu quero chegar? Pera lá. Tá. Você hoje em dia, para tirar a carteira, é um parto. Quer dizer, era um parto. De rinoceronte e de ré. Nós mudamos. O que acontece? Você pode chegar agora no local que tem a jet ski para alugar, com a tua família, e vai ter uma aula de 5 minutos, um bate-papo, mais uma aula prática de mais. Em 10 minutos, você tem uma habilitação provisória de jet ski. Qualquer um vai ter a habilitação provisória de jet ski em 10 minutos. Se você fizer, e vale por 30 dias, se você fizer 3 vezes no espaço de um ano, você ganha a carteira definitiva. Você pode chegar daqui a pouco em Eldorado Paulista. Tá? A cidade onde eu fui criado, né? Não vou falar Ribeira, ou pode chegar em 7 Barras, Ribeira já fica mais complicado, o rio não é tanto navegável assim. Você pode pegar a tua família, ou sozinho, como eu já fiz. Peguei o sargento Mozart, que é do Exército, meu canga, né? Foi lá para Eldorado, cada um no jet ski, andamos 1 hora rio acima, 80 quilômetros. Você bota 80, 100 por hora no jet ski, coisa mais gostosa que tem. Não tem quebra-mola, não tem pardal, tá? Não tem ninguém para te encher o saco. Daí você para, já desliga o jet ski, bota o chapéu de palha, pega o molinete e fica 4, 5 horas até chegar em Eldorado pescando. Que tesão maior do que isso? Coisa linda, fantástica. O Brasil é um país que tem água em tudo quanto é lugar. Você pega represas por aí, vai começar a explodir o turismo com jet ski no Brasil. Como, por exemplo, o Tarcísio fez na habilitação para hidroavião. Era também um fato. Uma habilitação para hidroavião. Ele facilitou. Hidroavião? Por exemplo, a região amazônica é uma pista. Tem água para tudo quanto é lugar. Nós queremos trazer não só o turista de fora, mas gente para ver a Amazônia e ver que aquele trem não pega fogo.
A floresta úmida, você pode pegar, ó, 200 litros de gasolina, jogar lá na floresta e Não tocar dá fogo. essa ideia não, presidente. Não pega fogo, a floresta é úmida. Pega fogo na periferia, no limite. E nas áreas que, por interesse de alguns estados, foram incorporadas como na região amazônica. Bom, o lance é o seguinte, esse cara tava indo Meu falar Deus, sobre cara. conquistas do governo dele. E o cara me coloca aqui... Vê os comentários, um cara botou aqui, cara, isso é constrangedor, puta que pariu. Cara, Bolsonaro é totalmente descolado da realidade. E quando o pobre pode comprar um jet ski, qual a finalidade de ter um? Tô constrangido por ele. Como é que pode, cara, esse cara ter sido o presidente da república e o nível de descolamento da realidade dele aumentou? Porque ele já era descolado da realidade. O nível aumentou, porque ele falou, bom, agora tenho mais meios pra brincar. Quando que uma pessoa... vamos lá, eu não sou uma pessoa pobre, nunca fui. Eu devo ter dado jet ski umas 2, 3 vezes na vida. E está muito longe das minhas pretensões. E não é que eu não gosto, eu já andei de kart, é mó legal essas coisas. É que não dá, cara, não dá. E eu estou muito longe de ser pobre. De onde ele tirou que um cara no Capão Redondo... Opa! Tá aí, eu vou comprar um jet ski. É isso, eu vou comprar um jet ski. Vou ter uma habilitação. Esse cara... Pra ir pra praia já é um evento. Exatamente. Pra ir pra praia lá numa farofa, pra ir bate e volta. Fazer um bate-volta é um evento. Não, mas ele pode ir com a família dele, ele pode chegar lá. Então, quer dizer, um pobre do Capão que tem 4 filhos, ele pega ele, a esposa, os 4 filhos, vai pra praia. Chegando lá, ele vai lá e aluga, certo? 6 jet skis e vai passear com a família. Aí ele pega uma habilitação provisória. E aí toca o levam pau. 6, sabe onde eles se encontram? Num hidroavião. Eles param ali no hidroavião que pousou, eles entram no hidroavião e vão E vão passear. Voltam pro Capão de hidroavião. Pousa aqui no Rio Pinheiros. É isso, assim, isso é papo de um... A gente às vezes se esquece. Como foi que eles conseguiram dinheiro pra isso? Vendendo grafeno. Meu Deus. E eu vou lembrar, cara, porque que assim, loucura. essas pessoas, que assim, a gente tá falando da bolha comunista, você fez um artigo agora falando sobre fascismo, até é legal você comentar sobre esse fascismo, o fascismo Freestyle, fictício né? desses caras, E quantas pessoas são capazes de ficar interpretando a realidade mediante loucuras paranoias ou completa falta de noção? O Bolsonaro, quando eu o conheci, ao vivo, ele no gabinete dele, eu me lembro até a virada da tela. Ele estava lá, ele era deputado ainda em 2014, final de 2014. Eu estava indo falar das manifestações do impeachment da Dilma já. Ele, obrigado, bem-vindo aí, esse garoto, blá, blá. Ele vira a tela. Temos que ouvir esse homem aqui, esse homem sabe o que tá falando. Era um vídeo do Enéas sobre minérios. Ai, caramba. Cara, o cara ficava lá, tipo lá, 3 da tarde em Brasília no gabinete. Acho que tá na hora de estudar um pouco os minérios que estão sendo roubados aí. Ele preocupado, os nossos minérios aí, a bauxita de alto poder refratário. Puta que pariu, Paulo. Assim... Você tem que Botava ser muito... um vídeo do Enéas Aí, e ficava assim, estudando. E ficava, aí ele achou que ia ser de bom grado, que acho que era eu e meu irmão, a gente ficasse assistindo aquilo lá. Ou eu e o Kim, eu não lembro. O cara... Então, esses caras administram o Brasil, ou tem posições de poder, ou tem opiniões. Outro, você pega o Glauber, você pega o pessoal dessa bolha comunista. Essas pessoas têm seguidores, têm adoradores. Um homem desse, o Bolsonaro, ele fala uma sandice dessas, a base de fãs dele vai estar louca pra responder. Deve ter algum fã do Bolsonaro aqui no chat que vai justificar esse vídeo. Aumentou o consumo de jet skis, esquentou a economia. Porra, não é isso, cara. Não é disso que a gente tá falando. Né? É assim, e faz tempo, né, que a gente tá na mão dessas pessoas, né? Sim. Não é de hoje que a gente vê esse tipo... Bom, o governo Lula fez 1 ano e pouco agora, então assim, se a gente for somar a quantidade de asneiras que foram ditas por ele desde quando o governo dele começou agora e até hoje, cara, assim, são dezenas, não é uma, 2, 5. Sim, não tem uma vez que o Lula não pega o microfone pra falar alguma coisa que ele fala uma bobagem. Sim. Uma bobagem qualquer assim, né? E você vê, é bem isso que você falou. Então, quer dizer, como o Lula tem uma posição mais populista, voltada para um pessoal mais pobre, e aí ele fica soltando aquela, é a picanha, não sei o quê, porque o pobre vai viajar de avião. Então ele volta para aquelas coisas que ele imagina que o pobre quer fazer, né? E aí ele fica soltando esse negócio, né? E aí fica...
todo mundo que ele acha que tá prejudicando o pobre, ele vai lá e ataca e tal. Então tem esse papo. E aí do outro lado tem esse cara aí, tem o Bolsonaro, que também tinha um público mais ou menos específico, que ele conhecia relativamente bem. Então ele ficava falando só pra esse público, né? Então quer dizer, talvez o público com quem ele convivia era um público que podia comprar um jet ski. Então quer dizer, ele vai falar com esse público. Podia ser 10 pessoas. Sim. Mas assim, ele tá dentro do microcosmo dele, de onde ele não consegue sair. Então esses caras não conseguem pensar no país. Sim. O Paulo Marinho, o pai do André Marinho, uma vez falou em live comigo, né? Que assim, que ele notou uma coisa que era sensacional para entender o Bolsonaro. Que era nas reuniões que tinham de campanha, e a campanha acontecia muito na casa dele. Sim. Na troca de conversas, estavam lá time todo de campanha, possíveis ministros, Paulo Guedes andando. E o Bolsonaro não ficava à vontade com nenhum deles. O Bolsonaro gostava de chegar com os seguranças e ficar conversando com os seguranças. Porque ele ficava falando de armas, de operação, fulano matou Beltrano, como é que era o negócio. Porque era ali que o cara ficava à vontade. Ele não estava à vontade com o Paulo Guedes, não estava à vontade falando de planos, disso, aquilo. Por quê? Porque aquilo estava além da compreensão dele. Era muito complexo para ele. Então, onde ele estava à vontade, no estado natural dele, falando com segurança. Nada contra falar com segurança, nada. É que assim, cada coisa, cada uma habilidade, cada gosto, cada preferência. Um cara que estou diante do desafio de ser presidente do Brasil. Pelo amor de Deus, cara, você tinha que estar estudando, você tinha que estar falando assim, estou me metendo no maior problema da minha vida. 200 milhões de pessoas dependem das minhas decisões. E o cara, não, acho que eu vou ficar falando sobre operações policiais, tiroteio. Então, tanto é que a postura dele foi sempre uma postura de alguém que não estava governando, né? Assim, não tem uma declaração também do Bolsonaro que você pegue aí que demonstra que ele está governando. Aquela do Pix lá é um exemplo clássico, né? Que ele tá lá no cercadinho, aí um cidadão que tava lá, presidente, obrigado pelo Pix, ele nem sabia o que era. Não, vou falar com o fulano de tal e tal, não sei o que. Aí ele falou, não, mas não é disso que eu tô falando, não. É do Pix, a transferência e tal. Então eu vou falar então com o Paulo Guedes. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Era ali, ele. Então, assim, o governo, né, as pouquíssimas coisas que esse governo fez, ele fez apesar do Bolsonaro. Sim. Porque ele não... Eu acho que ele tinha a clara noção de que ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Então ele se comportava como alguém que não sabia o que estava fazendo ali mesmo. Ele não fazia nenhuma questão de fingir. Sim. E reparou que ele tem uma coisa que o Lula também fez, que é meio que ser um ombudsman do próprio governo. O Lula, várias vezes, nos 2 primeiros mandatos dele, né? Ele fazia assim, não tô gostando disso aqui, eu vou falar com o ministro, isso aqui tá errado. Não dá pra fazer desse jeito, eu vou falar com o ministro. Agora ele tá com isso de novo, né? Não, porque eu vou falar com a Haddad, porque esse ajuste fiscal não pode significar esse escote. Eu não gostei disso aí também, não. Como assim você não gostou? Quando tem o decreto termina com ele. Tem a assinatura dele. Né? Aí o cara finge de louco que ele não é responsável pelos atos do próprio governo. E esse fingir, o Bolsonaro também já fez isso aqui eu tô de olho, não gostei isso do ministro aí, vai ter que mudar isso aí. Como não gostou? Não existe isso. Cadê as tais reuniões que eles fazem, as políticas que são montadas? Um erro aqui, o outro pode não acontecer, mas o que esses caras fazem? É a ideia de que, olha só, eu tô no mandato, mas não tô tão, sou que nem você, eu tô meio que de fora aqui olhando, calma aí que eu tô fiscalizando. Ministro, tá errado isso aí. Como se fosse um ombudsman. É como se o cara não perdesse o tique de parlamentar. É que ele não é executor, ele é um fiscalizador. Ele tá de olho para que as coisas vão funcionar. E não é assim que funciona. Não, e meio que se eximem lógico, da responsabilidade de ser o executivo. Né? De ser aquele que vai olhar o todo, né? Porque também, convenhamos, né? Então, assim, não é fácil ter uma posição de gestão como essa. Você sabe, você administra aqui mais ou menos um ecossistema aqui grande, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com TI, que eu tinha uma equipe de 17 pessoas, assim, né? Sob a minha responsabilidade, caramba, é difícil. Então, na maioria do tempo, na maior parte do tempo, você está administrando pessoas. Sim. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu trabalhava num departamento que era de suporte técnico de primeiro nível. Então, o problema chegava primeiro na gente. E tinha que correr para resolver. Então, por exemplo, um e-mail que você devia mandar para um cliente, tinha que ser o e-mail que o cara lesse aquilo e entendia o que está acontecendo. Chegou uma hora que eu tive que juntar os caras lá e falar assim, não mandei nenhum e-mail sem eu ler antes. Porque eu preciso
eu preciso garantir que a mensagem chegue do outro lado e o sujeito que lê não fique em dúvida. Né? Não tenha que dar um telefone, não tenha que responder o e-mail. O que você quis dizer com tal coisa? Tem que ler e acabou. Então, quer dizer, é administrar coisas assim que são muito, às vezes, um detalhe aqui, outro ali e tal. E eu me sentia muito pouco capaz de fazer essas coisas. Eu tive que aprender, no momento, até o tempo que eu fui assim, um coordenador de equipe e tal, eu tive que aprender muita coisa, né? Eu lembro do meu gerente um dia falando pra mim assim, precisa fazer não sei o que e tal, e depois ele me cobrava, e eu, puxa, esqueci. Puxa, ele falou, peraí, aí um dia ele me chamou e falou, você precisa anotar isso, né? Anota, você vai ligar pra alguém, anota o que você vai falar, o que você tem que falar com a pessoa, anota tudo antes. Porque aí você se certifica de que você não vai esquecer de nada, né? Então eu anotava, aí acabou. Aí eu ia lendo ali o roteirinho, ia conversando com a pessoa e não esquecia de nada que tinha pra falar. Então, quer dizer, esse trabalho de gestão exige preparo, exige esforço. Sim. Agora, você pega esses caras assim que nunca trabalharam na vida, né? Que sempre foram arruaceiros dentro das suas profissões. Então, o Lula, dentro da profissão dele, era lá o sindicalista, era o agitador. O Bolsonaro era outro agitador dentro da profissão dele. Então, quer dizer, o que esses caras faziam? Agitavam. E o agitador, ele não é propriamente um organizador. Sim. Ele incita. Sim. Né? Ele não tinha de futebol, seria um atacante, né? Ou um ponta provocando, ou driblando ali, um Denilson. Ele não tem ele não tem como é que se fala? A responsabilidade de organizar. Ele agita. Sim. Né? Igual aconteceu aí ontem, né, com o caso do Costenaro, do Glauber. Toda aquela reação da esquerda na internet é uma reação de agitação. Sim. De botar todo mundo. Então o cara fala, não, vai lá na Paulista lá e, entendeu? Faz aí o que vocês acharem melhor, aí não tô falando nada. Vai lá e faz, entendeu? Assim, o cara vai jogando pra torcida. Então, isso tá desde o militantezinho de esquerda que tá na internet lá agitando os outros pra bater no membro do MBL, no deputado, no Guto, que vai lá na Paulista pra fazer o Change My Mind, até o presidente da República. O presidente da República que fica dando declarações que sacodem o jornalismo inteiro, fica todo mundo pensando, aí o Elon Musk, né, fala mal do um, fala mal do outro, não sei o quê. E esses caras não se sentem responsáveis pelo país. Ninguém se sente. Isso, o país vai meio que se tocando sozinho. Aí sobra a responsabilidade do país umas figuras assim. Chega sempre algum momento em algum governo, repara. Aí o homem mais importante do Brasil é o Renan Calheiros. Sempre tá, o homem que garante a governabilidade é o Renan Calheiros. Em outros momentos foi o ACM, o velho. Agora o Xandão. Agora é o Alexandre de Moraes. Entendeu? Então sempre tem um cara, parece assim, eu não sei muito o que eu tô fazendo, tem um sujeito lá, ele tá cuidando aqui pra mim. Que é tipo como se fosse um primeiro-ministro. Essas figuras, elas vão ganhando esse status de primeiro-ministro. E meio porque o presidente da República não consegue se não ter a gestão de si próprio, quanto mais no próprio governo. E a gente fica nisso. E as pessoas, e essa é a parte mais bizarra da democracia brasileira. As pessoas não têm a menor ideia do que a gente tá falando aqui. E nem é uma ideia muito difícil. É uma coisa que elas percebem na igreja delas, elas percebem na empresa que elas trabalham. Que é, será que esse cara que é o meu chefe, ele tem condição de ser meu chefe? Muita gente que, por exemplo, vota no Lula, vota no Bolsonaro, é um bom funcionário, tem um bom chefe. Muitos que votam neles são empresários e eles não conseguem concatenar isso. Sim. Por exemplo, que é um exemplo que muitas pessoas deram, parece um clichê, mas você colocaria o Lula ou o Bolsonaro pra administrar alguma coisa tua? Ninguém colocaria. A pessoa vai falar, tudo bem, mas a função política é uma função diferente, ela tem outra natureza e eles têm esse tipo de expertise. Pois bem, então, o track record deles, pré-presidência da República, foi uma bosta. O Lula também foi parlamentar, foi um péssimo parlamentar. O Bolsonaro foi um parlamentar por 28 anos. Péssimo parlamentar, realizações baixas, baixa capacidade de organização, baixa capacidade de articulação. Então, caras já não fizeram muito. Eles eram símbolos e as pessoas botaram na presidência. E aí depois reclama. E agora? Eu me lembro que, né, uma das igrejas que você falou de igreja, eu lembrei, uma das igrejas em que eu congreguei, eu não sei se eu já falei isso aqui, que o pastor queria fazer um departamento de educação. Não, porque eu quero e tal. Ele ficou me assediando por um tempão lá e eu lá quietinho. Ele, não, você tem que me ajudar e tal. Quando eu resolvi, depois de um ano que eu tava lá só olhando, eu falei, tá bom, vai, o que o senhor quer fazer? Não, eu quero fazer um departamento de educação e tal, temos que educar as pessoas e não sei o que. Tal. Era uma igreja de pessoas bastante simples, muito trabalhadoras e tal, muito comprometidas, mas gente simples, né?
Aí um dia ele fez uma reunião, eu e mais 3 pessoas que iam ser professores. Um era da escola bíblica, a outra ia fazer uma espécie de um seminário comigo ali e tal. E aí nessa reunião ele fez um monte de pergunta, falou um monte de coisa. E de repente ele perguntou assim, bom, o que vocês acham que a gente precisa fazer primeiro? Aí quando chegou na minha vez de dar a minha opinião, eu falei, olha, é assim, eu acho que a gente tem que começar com o seguinte, nós temos no Brasil, sei lá 70% de analfabetos funcionais, gente que pega um texto para ler e não entende. Então, se a gente fizer uma conta de padeiro, a gente pode provavelmente ter aqui dentro da igreja, entre o nosso público, sei lá, 70% das pessoas que leem a Bíblia e não entendem, por exemplo. Né? Então, a gente precisa saber em que nível que as pessoas estão, pra gente saber o que a gente tem que fazer. A gente tem que dar um curso de alfabetização aqui, né? Então, a gente precisa entender. Então, a primeira coisa é mapear o público. Né? O que o nosso público compreende. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é ver se a gente não tá dentro dessa estatística. Rapaz, por que eu falei isso? Mas você também, senhor Paulo Cruz, você também, você mandou a famosa, não é nem a Red Pill, é a Black Pill, que é tipo, ok, vamos falar de como tudo está perdido, né? Aí o fulano lá falou assim, mas peraí, como assim? Eu falei, ué, eu tô sendo sincero. Sim, a gente precisa fazer esse autoexame. Será que eu tenho capacidade de compreender um texto? Ou eu tô aqui dando aula e tipo cego conduzindo cego? Né? E aí eu causei o maior mal-estar na reunião. Mas assim, a realidade é essa. Nós temos entre a nossa classe política pessoas que estão abaixo do mínimo para estarem lá. Então, eu fiquei pensando numa comparação bastante mórbida aqui. Mas eu vi uma notícia, não sei se você viu, que foi encontrado um barco lá no Pará, num rio lá. No Haiti com os defuntos dentro? É. Eu vi isso. Sim. É a rota, não é nem do Haiti, é uma rota... Não, é no Pará, né? Isso, mas eram haitianos? Eu não lembro de quem era, acho que era haitiano. Eu não lembro se era todo mundo era haitiano, não. Assim, 25 pessoas parece que tinham ao menos lá e sumiram, parece que tinham 9 dentro do barco. 9, mas elas estavam em decomposição. Exatamente. Eu vi a notícia. Então assim, a impressão que dá, assim, imaginei o Elon Musk chegando no Brasil e ele encontra isso aí, um barco à deriva com um monte de gente que, entendeu? Sabe o que ele falaria? Ele olharia assim, pelo menos eles não estão tentando abrir uma contra o banco. É isso. Porque a notícia que tá rodando no mundo é do morto muito louco. Você viu isso aí, né? Sim. Cara! É verdade. É bizarro, entendeu? Assim, a gente ri de nervoso, porque você fala assim, não é possível que... Sim, eu não sei se isso acontece em outro lugar, se em outros países, tem gente maluca em tudo quanto é lugar, mas assim... É uma atrás da outra, cara. A gente não tem uma semana aqui no Brasil que passa assim, que você fala... Pô, essa semana as coisas até que andaram, né? Até que tal, não teve nenhum grande maluquice e tal. Não, toda semana tem um negócio pra provar pra gente que a gente... que a coisa tá no buraco, né? A coisa tá... Assim, a coisa... Ela está no buraco, mas parece que, assim, a gente tá cavando com muita força, com muita intensidade. Há um esforço geral pra isso. Você pega, o Xandão foi lá, acho que ele foi no Senado hoje. Aí tava lá no Senado, todo ativo lá, falando sobre censura, que o Brasil era bem melhor antes das redes sociais. Com base no que ele tá falando isso? São, tipo assim, referências anedóticas que ele vai jogando. O que é bem melhor, né? Então, assim, as pessoas não têm nenhum tipo de cuidado conceitual, né? Nenhum, exato. Como é que ele manda essa? Ele mandou como em um tom levemente de piada, mas depois ele falou, então por isso preciso regular as redes sociais, porque do jeito que tá, não sei o quê. Do jeito que tá o quê? O projeto lá, eles não estão se preocupando com a dimensão do projeto. E talvez porque o projeto tenha sido feito justamente para gerar censura. Mas é óbvio que a consequência natural do projeto é censura. Aí fala, não é censura. Aí, tipo, é osso.